Começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária da UFG. Eu sou Isaura Carrijo e você pode nos ouvir pelo rádio nos 870 AM, pela internet no site radio.ufg.br e também pelo aplicativo Minha UFG. Estão abertas as inscrições para as aulas presenciais gratuitas do Idiomas Sem Fronteiras. A inscrição deve ser realizada no site do Idiomas Sem Fronteiras, na aba Aluno. A oferta é para cursos de espanhol, francês, inglês e português para estrangeiros. E os cursos terão duração de 16 horas. Para participar é preciso ter vínculo ativo com a UFG e já ter feito o nivelamento para os cursos de inglês. Os cursos de francês e espanhol são para iniciantes. Em caso de dúvidas, basta entrar em contato por telefone pelo 3521-2638, pelo e-mail ufg@programasisf.pro.br ou presencialmente na sala 83 do Bloco Bernardo Ellis, na Faculdade de Letras da UFG, que fica no campus Samambaia. O horário de atendimento é de 1 até às 5 horas da tarde. E hoje é dia da nossa parceria com a Universidade Federal de Catalão. O Wellington Alves já está na linha do Intercampus para nos trazer as novidades. Olá, Wellington. Bom dia, Isaura, vocês ouvintes aí da nossa querida Rádio Universitária da UFG. Bom, então, como deve ser de conhecimento da maioria das pessoas, aí a gente está passando por uma ocupação do nosso centro administrativo aqui na Regional Catalão, né? É o bloco onde ficam, o prédio onde ficam as coordenações gerais aqui, né? De extensão e cultura, administração e finanças, assuntos da comunidade universitária e também a direção da Regional Catalão, né? Nosso prédio do centro administrativo foi ocupado no último dia 25 de abril, por um grupo de estudantes do curso de Educação Física que apresentaram uma pauta aí, né, de reivindicações e então dessa forma partiram para a ocupação do prédio na tentativa de acelerar negociações. A gestão já soltou várias notas oficiais para a comunidade acadêmica explicando a respeito do motivo da ocupação e tudo mais, né? Inclusive eu vou fazer aqui a leitura então da última nota, né, para a gente ficar a par de tudo que está acontecendo nas negociações aí, envolvendo essa ocupação do centro administrativo por parte do curso de Educação Física. Então, a íntegra da nota é o seguinte: a direção da UFG Regional Catalão enfrenta desde quinta-feira, 25 de abril, uma ocupação do centro administrativo da Regional por um grupo de estudantes do curso de Educação Física. A direção esteve presente para a negociação já na quinta-feira, porém o grupo ocupante somente iniciou o diálogo no dia seguinte, sexta-feira, dia 26 de abril. Assim, durante a tarde de sexta-feira, a direção realizou uma reunião com os representantes do movimento de ocupação para registrar suas demandas e iniciar negociação a favor da desocupação. Com base nos desdobramentos da reunião, foi elaborado e entregue ainda na sexta-feira, às 22h06, um documento ao grupo ocupante. O documento responde às demandas atuais do movimento e aponta os encaminhamentos já realizados. A direção ressalta que as demandas apresentadas pelo grupo de alunos já estavam em tratativa, conforme nota de atualização publicada em 26 de abril. O movimento estudantil enviou a resposta formal somente hoje, às 11h50, e está sendo analisada pela direção para as devidas tratativas. A ação de ocupação inviabiliza as atividades acadêmicas e administrativas da regional que ocorrem no bloco, bem como as ações pactuadas para a solução dos problemas levantados pelo curso de Educação Física. Reitera-se que a ocupação prejudica, sobretudo, a própria comunidade universitária e ressalta a importância da imediata desocupação do prédio para avanço nas negociações das pautas. 29 de abril de 2019, direção da UFG Regional Catalão. Bom, então essa aí é a íntegra da última nota que foi divulgada pela gestão aqui da Regional Catalão, né? E o prédio, então, no dia de hoje, continua ainda ocupado, aguardando, então, os desdobramentos desse último documento, né, que foi recebido do movimento que lá está ocupando, e aí, então, a gestão, então, fazendo as suas tratativas, né, em reuniões, para verificar o que pode ser feito para que aconteça, né, a imediata desocupação do prédio, não só mesmo desocupando, mas também atendendo, né, algumas das demandas que, como estava descrito na nota, já estavam em tratativa. Então, o curso apresenta algumas demandas que são, inclusive, históricas, né? São algumas que necessitam de gestão junto ao MEC, né? Então, são demandas que a direção, na medida do possível, várias já estavam encaminhadas. Uma das principais e que eles reivindicam é a questão do bloco onde ficava toda a parte administrativa e acadêmica do curso e que está passando por reforma no momento, né? Que é o bloco D,
o bloco que é do curso de Educação Física, e no momento passa por uma reforma que inclusive sofreu com a empresa que estava licitada e abandonou o serviço. Então até parte da equipe de manutenção aqui da região Catalão assumiu parte do trabalho para tentar acelerar essa obra, né? Mas algumas partes que são trabalhos específicos, como parte elétrica e outras, está sendo feita a licitação, né? Para que seja resolvido o mais rápido possível e eles possam retornar então ao seu espaço, né? Mas no momento então, Isaura, esse é o nosso panorama aqui em relação a essa ocupação. Já foram feitas então essas negociações, né? Sim. E reuniões estão sendo feitas pela gestão para verificar o que mais pode ser atendido aqui e o que necessita de ser atendido, por exemplo, pela reitoria da UFG ou alguma tratativa junto ao MEC para atender as reivindicações do curso de Educação Física. Tá certo, Wellington. Obrigada, então, pela sua participação hoje aqui no Intercampus e até a semana que vem. A gente é que agradece o espaço, Isaura, e até semana que vem, então. Um bom feriado a todos os ouvintes e a vocês aí da rádio. Até, obrigada para você também. E hoje também é dia da nossa parceria com a Universidade Federal de Jataí. A Estael Gonçalves está na linha para trazer as informações de lá. Bom dia, Estael. Bom dia, Isaura. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Começando o dia com infelizmente, com mais um dia de ataques, né, ao serviço público, às universidades federais, mas vamos levando, né? E a universidade tem que ser referenciada, a universidade produz muito nesse país e é muito importante. Bom, nós queremos falar um pouquinho sobre mais um avanço da universidade, né, nesse sentido aí, pensando que a universidade tem uma importância extremamente relevante nos locais onde ela atua, né? Na última sexta-feira, nós inauguramos aqui na Universidade Federal de Jataí um novo prédio, que é o gabinete de professores do curso de agronomia, e nessa ocasião tivemos a presença de várias autoridades, tanto da UFJ quanto da UFG, na entrega desse prédio à comunidade acadêmica. A obra tem aproximadamente 415 metros quadrados e abriga 10 gabinetes de professores, a sala de coordenação, uma sala de secretaria, além de um mini auditório, e é destinada aos docentes do curso de agronomia. O curso de agronomia é um dos cursos mais referenciados da Universidade Federal de Jataí, sendo considerado um dos 10 melhores do país. Atualmente, o curso de agronomia funcionava essa parte administrativa e gabinete de professores em áreas de laboratórios e outros, e agora, depois de várias lutas, né, tanto da administração da Universidade Federal de Jataí quanto da própria UFG, alcançamos a construção desse prédio de gabinetes que vai abrigar de forma mais adequada os professores e as atividades administrativas do curso de agronomia. Durante a cerimônia, o chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Agrárias agradeceu a todos os presentes, né, e aqueles que colaboraram para a efetivação dessa obra. Já o diretor da Regional Jataí da UFG, professor Alessandro Martins, destacou na sua fala a importância da boa aplicação dos recursos públicos na instituição e conclamou as autoridades presentes para que apoiem o processo de implantação da UFJ, o que trará benefícios no sentido de novas possibilidades de recursos e ampliação do leque de serviços da instituição, não só para Jataí, mas para todo o estado de Goiás. Em seu pronunciamento, o reitor da UFG, o professor Edivar Madureira Brasil, destacou o seu trabalho na defesa da Universidade Pública Brasileira, sobretudo no atual momento, né, em que vários setores da universidade, da sociedade têm buscado desqualificar o trabalho realizado pelas instituições de ensino superior públicas. O reitor afirmou ainda que a UFJ tem um grande potencial e, como todas as universidades públicas, deve voltar a receber investimentos para que elas passem a ser o motor de desenvolvimento do país, ao contrário do que a gente tem assistido, né, no nosso dia a dia. Hoje, com a notícia de mais cortes, né, especificamente em determinadas universidades. Essa cerimônia ainda contou com a presença de várias autoridades, como o prefeito de Jataí, de deputado estadual e outras autoridades, não só do município, mas também do estado de Goiás. Na ocasião, ainda foi homenageado o professor falecido, né, pela sua memória, o professor Jerônimo Araújo Gomes, é um dos pioneiros do curso de agronomia, e o prédio recebeu o nome desse professor, e a família dele foi homenageada na ocasião
dessa inauguração. Então, de um modo geral, em todas as falas, nesse momento aí, esteve bastante presente, né, a questão da defesa da universidade pública, algo que é premente para as universidades federais nesse momento da história do nosso país. Bom, então eu conclamo também a todos que conheçam o trabalho das universidades, né, que saibam o que as universidades fazem e que defendam a universidade, porque a partir das universidades públicas é que se constitui importantes serviços, importante desenvolvimento social, econômico e tecnológico na nossa sociedade. Então, por hoje é isso, Isaura. Muito obrigada. Tá certo, Estael. Obrigada novamente pela sua participação aqui na Rádio Universitária. Até semana que vem. Até semana que vem. Obrigada a todos os nossos ouvintes. E como a Estael falou agora há pouco, né, o Ministério da Educação anunciou um corte de recursos das universidades que não apresentarem desempenho acadêmico esperado. Segundo o ministro, da Educação, Abraham Weintraub, para garantir o repasse sem cortes, as unidades acadêmicas devem estar em dia com publicações científicas, avaliações e rankings. Outro critério apresentado para o corte no orçamento, de acordo com o ministro, é a promoção de eventos políticos, manifestações partidárias e festas sem relação acadêmica. 3 universidades já foram enquadradas nessas normas e tiveram cortes de 30% no repasse orçamentário. São elas: Universidade de Brasília, Universidade Federal Fluminense e a Universidade Federal da Bahia. Os cortes atingem despesas como água, luz, limpeza e também bolsas de auxílio a estudantes. Os recursos destinados ao pagamento de professores e servidores são obrigatórios e, portanto, não podem ser reduzidos. Estão abertas até o dia 17 de maio as inscrições para o Programa de Mobilidade Estudantil e o Programa de Mobilidade Acadêmica na UFG. Para dar mais detalhes sobre esses 2 programas, vamos conversar agora por telefone com a professora Rosângela de Oliveira. Ela é diretora de Desenvolvimento Acadêmico da Pró-Reitoria de Graduação da UFG. Olá, professora. Obrigada por atender nosso convite. Olá, bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre o programa de mobilidade. Então, professora, são 2 programas diferentes, né, que estão com inscrições abertas. Vamos aproveitar, então, para explicar o que é cada um deles, começando aí pelo programa de mobilidade estudantil. Como é que ele funciona? Quem pode participar? Bom, o programa de mobilidade estudantil, ele é um programa que permite aos alunos da UFG cursarem até 2 semestres em outras instituições de ensino superior e também que outros alunos de fora venham cursar semestres aqui na nossa universidade. Aí, no caso, para participar desse programa de mobilidade, tem algum pré-requisito? É necessário o aluno já ter cursado um determinado número de períodos? Sim, é bastante importante que o aluno acesse a página da Prograde, né, que é prograde.ufg.br, e que ele veja lá nos nossos programas esses pré-requisitos. Em resumo, ele precisa já ter integralizado 20% do seu curso na instituição de origem e ele não pode ter mais de 2 reprovações acumuladas nos 2 semestres que antecedem o pedido da mobilidade. Então, se ele está pedindo agora para o 2019-2, vão ser consideradas as reprovações de 2018-2 e 2019-1 somadas. Certo. E o programa de mobilidade acadêmica, como é que ele funciona? Você diz o programa de mobilidade interno. Isso. O programa de mobilidade interno, o estudante, ele pode cursar nas outras regionais da UFG. Então, por exemplo, um aluno de Jataí que queira cursar semestres aqui, ou alunos que estejam no Instituto Federal Goiano, Instituto Federal Goiás, o EG, né, podem cursar componentes curriculares de seu curso entre essas instituições, por até 3 semestres consecutivos. Esses programas têm a possibilidade de ser prorrogado essa experiência ou não, professora? A experiência, na verdade, eles pedem um semestre letivo, prorrogável por até mais um, né? E os 3 semestres
também pode ser prorrogável por mais um. E aí, no caso, ao final do curso, né, o estudante precisa voltar aí para a instituição de origem, não é? Isso, ele volta para a sua instituição de origem. E é muito importante que, então, quando ele vai fazer o seu peticionamento eletrônico, que é a sua intenção de participar desse programa de mobilidade, que ele converse com o seu coordenador de origem para ele verificar quais as disciplinas ou componentes curriculares que ele quer cursar na instituição de destino, para que esse coordenador já possa verificar a possibilidade de aproveitamento das disciplinas. Uhum. Porque quando ele retorna com o histórico acadêmico do período de mobilidade, o coordenador, então, vai fazer os aproveitamentos possíveis. Professora, e a procura por esses programas na UFG tem sido grande? Olha, nós gostaríamos que fosse muito maior. Inclusive, nós vamos começar a fortalecer esse ano as políticas de divulgação desse programa, né, com mais intensidade. Para você ter uma ideia, atualmente nós temos 40 estudantes em mobilidade, sendo 30 da Regional Goiânia, 5 de Jataí, 3 de Catalão e 2 de Goiás. Pela oportunidade acadêmica e pessoal que esse programa pode oferecer para os estudantes, nós gostaríamos que esse número fosse muito mais expressivo. Uhum. É até o que eu ia te perguntar agora, né? Por que esse tipo de experiência é importante durante a graduação? Bom, dá várias oportunidades ao estudante, né? Primeiro, de conviver com uma universidade, uma comunidade universitária diferente, muitas vezes em outras cidades, com outros núcleos estudantis, ainda de conhecer a dinâmica de uma outra universidade, conhecer outros professores, outras didáticas, pode vislumbrar, por exemplo, uma oportunidade futura de estágio obrigatório nessas instituições onde ele fez a mobilidade. Sim. Então, acho que é uma oportunidade de engrandecimento, tanto curricular acadêmico, quanto de desenvolvimento pessoal. Uhum. Envolve aí uma série de novos desafios, né, de estar numa comunidade que não é aquela de origem. Sim. Então, acho que é bem bacana essa experiência. Bom, então lembrando aí para quem se interessar, né, basta acessar, portanto, o site da Prograde na página da UFG, não é? Isso. Ele vai no prograde.ufg.br, na aba do menu tem programas e bolsas. E aí tem o item mobilidade acadêmica, onde ele tem acesso a todos os tipos de mobilidade. E as inscrições, nesse caso, estão abertas até o dia 17 de maio. Isso, exatamente. Tá ok, nós conversamos com a professora Rosângela de Oliveira, ela é diretora de desenvolvimento acadêmico da Pró-Reitoria de Graduação da UFG e falou um pouquinho para a gente a respeito, né, das oportunidades de mobilidade. Professora, obrigada pela sua participação e até uma próxima. Nós que agradecemos mais uma vez a oportunidade, estamos sempre à disposição. Grande abraço a todos vocês. Obrigada, um abraço. Estamos apresentando Intercampus. Som temporâneo. Conheça as novas caras da música brasileira no Som Temporâneo. As novidades da música contemporânea do Brasil são apresentadas nas ondas da Universitária por Guilherme Michelucci. Som Temporâneo, uma produção da Rádio Senado, que você ouve aqui toda quarta às 4 da tarde. Intercampus, de segunda a sexta, às 11h30 da manhã. Fique ligado. Doenças comuns nas décadas passadas, como o poliomielite, coqueluche, estão atualmente controladas no Brasil graças à vacinação. Mas isso não significa que a vacina contra essas doenças não deva ser realizada. Eu conversei com o professor Ives Mauro Ternes, do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG, e ele deu mais detalhes sobre esse assunto. Vamos acompanhar.
Ataques à vacina têm se tornado um problema de saúde pública e preocupado especialistas no Brasil e no mundo. Nas redes sociais é cada vez mais comum a proliferação de notícias falsas sobre os supostos prejuízos causados pelas vacinas. Para esclarecer as dúvidas em torno desse assunto, nós vamos conversar agora por telefone com o Ives Mauro Ternes. Ele é professor do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG. Bom dia, professor. Obrigado por falar com a rádio da UFG. Bom dia, eu que agradeço o convite. Então, professor, ao lado dos antibióticos, né, as vacinas representam uma das grandes conquistas da medicina. Parece óbvio, mas vamos explicar para o ouvinte por que é importante para a saúde manter a vacinação em dia. A vacina foi um grande avanço na saúde pública e tem vários dados da OMS que a vacinação já conseguiu controlar e prevenir mais de 300 milhões de mortes no mundo desde a sua introdução. Então, é fundamental que as famílias, as mães, levem seus filhos para a vacinação para que esse número cada vez cresça mais na prevenção de doenças infecciosas contagiosas e principalmente no cenário atual que a circulação de pessoas pelo mundo é bem dinâmica. Então, essa preocupação de estar sempre mantendo as metas de vacinação é fundamental para o controle das doenças infecciosas contagiosas. Professor, e mesmo antes de existir essa chamada fake news nas redes sociais, né, esse temor em relação à vacinação já acontecia no nosso país, por exemplo. Em 1904, houve aqui no Brasil uma grande revolta da população que foi obrigada pelo governo a se vacinar contra a varíola, né? Os contextos são diferentes, mas ainda existe falta de informação a respeito da importância da vacinação? Sim, os especialistas caracterizam esse fato como hesitação em vacinar, que é uma diminuição da percepção do risco na população das doenças para as quais se tem vacina. Então, nós tivemos recentemente a epidemia de febre amarela aqui no Brasil, em alguns estados, e só foi levada em consideração quando os óbitos começaram a ocorrer. Então, é fundamental que a população tenha em mente que a atualização do cartão de vacina para o controle de doenças que estão controladas, mas não erradicadas, se mantenham. Então, você deu o exemplo da varíola. Hoje a varíola está erradicada no mundo inteiro, mas nós temos doenças como a pólio, que ainda está presente em alguns países, como no Afeganistão e no Paquistão, e que se o país não mantiver altos níveis de cobertura vacinal, essas doenças podem voltar a circular. Um exemplo que eu posso citar é o sarampo, que o Brasil, em 2016, ele recebeu o certificado da Organização Pan-Americana de Saúde de erradicação do sarampo no Brasil, só que com o problema político, sociopolítico na Venezuela, vários venezuelanos com sarampo vieram para o Brasil e, consequentemente, como a cobertura vacinal da vacina contra o sarampo estava a menos de 90%, o sarampo retornou para o país e o Brasil, nesse ano, perdeu o certificado de erradicação do sarampo. Certo. A gente tem visto a mídia noticiar e com frequência movimentos contrários à vacina. Tem acontecido isso aqui no nosso país. Eu queria saber se isso é uma realidade no mundo todo, professor. Por que surgem esses movimentos? Qual a origem disso? Bom, esses movimentos, infelizmente, eles têm acontecido, têm ocorrido. O que foi mais impactante foi o que aconteceu no Reino Unido, com a relação da vacina contra o sarampo, que é a tríplice viral, causando autismo, mas verificou que foi uma notícia falsa, porque o pesquisador que publicou esse estudo, ele foi patrocinado por advogados que defendiam famílias autistas contra a indústria farmacêutica. Então foi uma questão bem pontual, mas o impacto foi gigantesco. Então hoje o sarampo, ele causa surtos e epidemias na Europa, devido ainda a essa notícia falsa de 1998. Então perceba o impacto que ocorre até hoje. Não somente desse caso da tríplice viral, como também no caso da vacina contra HPV, em rede social, a questão da vacina contra a varicela também. Essas
situações ocorrem por várias situações, por movimentos anti-vacinação. Dentre eles, a liberdade individual de escolher o que é melhor para os filhos, a atração para uma vida natural sem uso de remédios, questões culturais. E, infelizmente, esses movimentos são frequentes nos Estados Unidos e na Europa, mas, felizmente, no Brasil, eles têm pouca força. Mas a gente sabe que a rede social, com fake news, com as notícias falsas, geram um burburinho na comunidade, mas a gente acredita que com campanhas de publicidade do Ministério da Saúde, de sociedades de classe médica e os próprios profissionais de saúde consigam amenizar o impacto das notícias falsas. Pois é, existem assim mitos, mas também algumas verdades em relação à vacina. Há quem diga que vacinas podem causar efeitos colaterais. Isso acontece mesmo, professor? A vacinação, ela pode causar alguns efeitos brandos, como dor no local da vacina, uma febre branda, um mal-estar, mas é um efeito esperado que não acontece com todas as pessoas que se vacinam. Mas na grande maioria dos casos, as vacinas não causam efeitos colaterais. As vacinas têm um controle rígido, sanitário, farmacológico. Então, os benefícios são muito superiores em relação aos malefícios que a vacina pode causar em alguns casos. Mas a vacinação, ela tem que ser indicada para cada caso. Então, gestante não pode receber alguns tipos de vacina. Então, tem que verificar cada situação para a indicação de cada imunobiológico. E pessoas, por exemplo, que têm doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, essas pessoas também precisam estar com o calendário em dia ou tem alguma restrição? Com certeza precisam, porque essas pessoas é um risco maior para desenvolver a doença. Então, citando como exemplo a vacina contra o vírus influenza, que a morbimortalidade do vírus influenza é maior nas populações que têm comorbidades, como hipertensão, doenças imunossupressoras. Então, esse grupo populacional merece, sim, receber a vacinação contra a influenza e outros imunobiológicos, porque eles têm um risco maior de complicações. Agora, esses grupos aí anti-vacina, né, alegam que não existem evidências de que as vacinas sejam realmente seguras, sejam eficazes. Então, vamos aproveitar para falar sobre isso. Só dando um dado, se não fosse o benefício da vacina, a varíola não tinha sido erradicada, a polio não tinha sido controlada no país e várias outras doenças estariam ainda circulando no nosso país. No século passado, as doenças que mais causavam morte no mundo são as doenças infecto-contagiosas. Hoje, as doenças infecto-contagiosas são responsáveis por menos de 10% dos óbitos no mundo. Então, isso só foi possível, é claro, não somente pela vacina, mas a vacina tem um fator importante no controle desse cenário, desse indicador de saúde. E com essa informação a gente encerra o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram de Thiago Damaso. A todos, obrigada pela audiência e até amanhã.